Eu acho que ser corretora é vendedora de sonhos, né? E a gente compra a ideia dele e compra o sonho dele e faz de tudo para que dê certo. Eu não tinha carro, eu estava começando, não tinha dinheiro, andava de ônibus e o negócio era difícil. Eu fui pro lado da corretagem buscando um novo desafio, e que desafio, né? Para mim, ser corretor de imóveis, eu vou classificar em poucas palavras: mudança de vida. Boa tarde, pessoal. Eu sou o José Eduardo, diretor comercial aqui da Classic Imóveis. Hoje nós estamos aqui para homenagear todos os corretores do Brasil, corretores de Ribeirão Preto e principalmente os corretores da Classic Imóveis. Essa profissão, que é uma profissão de guerreiros, que não é uma profissão para qualquer um, fica uma singela homenagem aí da Classic Imóveis para todos os corretores, não só da Classic Imóveis, mas de todo o mercado imobiliário. Muito obrigado, pessoal. Meu nome é Ezra Souza. Eu comecei no ramo imobiliário em novembro de 2020. Eu entrei nesse ramo através de amizade, né, que eu tinha com o irmão da Estela. E um dia aconteceu que eles foram fazer uma janta para meio que comemorar o aniversário do irmão da Estela, do Alvin. E aí a Pamela ficou me buzinando, sabe? A Pamela pegou e falou assim: vem trabalhar com a gente e tal, não sei o que. E eu estava empregado, eu trabalhava numa multinacional. E aquilo ficou na minha cabeça. Tava bem, só que não era aquilo que eu queria, né? Eu buscava alguma coisa diferente. E conheci uma pessoa lá, uma corretora, inclusive, que trabalhava nos empreendimentos lá, nos loteamentos. E perguntei para ela como fazer para tirar o CRES, ela me orientou. Eu pensei um pouquinho, resolvi sair da empresa, procurei ela novamente, né? Porque precisava assinar o CRES, fazer todo o procedimento. Aí ela me indicou a Classic, né? Vim aqui, fiz uma entrevista na época e foi me passado todas as orientações, né? E instruído a fazer um treinamento primeiro, para ver se é realmente aquilo que eu queria, né? Mas uma semana eu já decidi, já dei entrada no CRES, era aquilo, e me sintonizei com a atividade, né? Na verdade, assim, eu acho que eu nasci corretor, na verdade. Tive no meio disso, desde criança, envolvido. Um avô meu era corretor, e um corretor mega. Eu tenho até um orgulho de guardar uma carteirinha dele aqui, que tem a minha idade, a carteirinha dele, que nem CRES existia naquela época. E eu sempre tive em mente que era uma profissão bacana, legal, mas aí a vida te leva para uns outros rumos, né? Uns outros projetos, e eu sempre tive isso como plano B. E realmente chegou um dado momento, né, que a gente então vestiu mesmo a ideia e estamos aí, ativo mesmo nesse mercado. Vamos falar aí uns 14, 15 anos, né? Eu fui adquirir um lote, né? Fui conhecer o empreendimento, adquiri um lote. Eu apaixonei no empreendimento, conheci a Estela e o Zé Eduardo. Na hora de assinar o contrato, a gente conversando, eu me interessei, né? E perguntei para ela como que era. Ela falou: você é muito desenrolado, por que você não vem trabalhar com a gente? E nessa eu trabalhava com meu marido na empresa e ele já estava né, no limite. E aí ele falou: olha, vai trabalhar, vai testar, né? Vai ver como que é. E aí eu encarei e vim. E me encontrei. Eu acho que a corretagem me abraçou, né? Eu tenho a venda na veia,
Eu sempre trabalhei com venda na minha vida inteira, já vendi automóveis, já vendi alimentos, já vendi seguros e nunca imaginei entrar no mercado imobiliário. E aí, por um acaso do destino, eu conheci o Zé, né, e a Estela e acabei que entrei pro mercado meio que sem pretensão, né? Mas eu comecei a falar de um empreendimento, de outro para um amigo, aí eu indicava, a Estela ajudava e atendia. Antes de eu entrar, eu já vendi 2 lotes. Minha primeira venda foi um canoá em Rifaina. É um produto que eu me identifico por eu conhecer a região e tudo. E fiz um trabalho em grupos de WhatsApp. E a minha primeira venda foi para um tio meu lá de Minas. Uma satisfação enorme, tanto para ele quanto para mim, porque a alegria dele também de fazer a compra no lugar que era, quer dizer, um sonho dele e um sonho meu, né? Além de ser meu tio, é um amigo, foi bem legal, foi bem especial, assim, dá até um pouco de emoção de lembrar. Olha, a minha primeira venda, ela foi bastante difícil, porque a minha primeira venda, ela aconteceu de um imóvel de terceiros e eu tive que trabalhar muito esse imóvel. Eu fui atrás do cliente, eu levava o cliente para conhecer um monte de imóveis e nada encaixava dentro daquilo que o cliente queria, mas vai, até que eu consegui. Só que no dia que eu levei o cliente para assinar o contrato, depois de tudo pronto, já resolvido, por razões de um boleto de R$15 que estava para pagar, o cliente disse: eu não vou ficar com esse imóvel porque tem dívida nele e eu não vou ficar. Nossa, faz tempo. Bom, a primeira venda ela aconteceu num momento de desespero, na verdade. Eu tinha acabado de me mudar e eu precisava colocar móveis na minha casa. E aí eu cheguei na construtora e eu lembro que eu tinha um cliente e eu fiquei completamente desesperada para atendê-lo. Ali foi feito o atendimento, a gente finalizou a venda. Foi uma venda muito gratificante. Foi fácil, mais fácil do que eu esperava, na verdade. E eu acredito que a primeira venda que eu fiz, assim, foi de um apartamento no centro. Hoje a gente pensa nisso, um apartamento velho, mas para a época não era tanto, né? E é bacana você saber que você está participando disso e de alguma forma ajudando alguém a realizar, né, uma vontade, um sonho. E hoje, para mim, todas elas têm o mesmo valor, o mesmo peso, sabe? Independentemente do valor que é. Para mim sempre é assim, entendeu? É uma coisa que eu vejo dessa forma. Era um casal assim já de meia idade, ficaram super felizes e a gente indiretamente fica também muito satisfeito de ter conseguido concluir esse sonho, essa vontade. E até o cliente sozinho, entendeu? Não sabia o que ia acontecer, entendeu? Mas foi tudo normal, sem problema nenhum. Era coisa minha mesmo e graças a Deus foi tudo certo. Então o desafiador foi até aí o cliente, mas foi até bom porque já teve outros casos, então superou, né, as dificuldades. É muito complicado, assim, a gente tem que ter muita flexibilidade, né, na corretagem, porque você tem vários percalços no meio do caminho. O cliente conversa com você e mais 5 corretores, então você tem que ter um domínio para não perdê-lo. Já houve casos de a gente estar tratando com o cliente, está quase finalizando e o cliente está vendo com mais 3, 4 corretores e acabar optando em fechar com outro, a gente está com a venda na mão e perder. Então, essa é alguma das dificuldades que a gente encontra na corretagem. É fato que no mercado imobiliário, esse mercado ele é sempre desafiador. Você tem que correr atrás mesmo, tem que matar um leão por dia. Mas o momento mais desafiador foi na Copa do Mundo de, deixa eu ver se eu lembro, 2014. E eu estava começando no mercado. E aí todo mundo só queria saber de Copa do Mundo e venda mesmo foi nada. E aí nessa oportunidade eu passei uns maus pedaços. Por quê? Porque eu não tinha carro, eu estava começando, não tinha dinheiro, andava de ônibus e o negócio era difícil. Muitas das vezes eu ia para o trabalho e nem como levar uma marmita eu tinha. Então o negócio foi difícil. E naquele afã de Copa do Mundo, todo mundo Copa do Mundo, foi o negócio mais difícil para mim. E o problema é que logo após a Copa do Mundo,
veio uma tal de umas benditas de umas eleições e aí também parou tudo, porque o Brasil, infelizmente, chega na eleição, para tudo. O momento mais difícil da corretagem para mim foi quando eu saí da última empresa que eu estava antes de entrar na Classic. E eu entrei na Classic um pouco desiludida da profissão. E eu entrei para começar num novo caminho, que seria sair da Minha Casa Minha Vida e entrar para o alto padrão. Foi o momento mais desafiador, porque eu fiquei 4 meses sem fazer nenhum tipo de venda. Foi quando eu recebi a oportunidade do José Eduardo para ser coordenadora do Minha Casa Minha Vida. E ali foi a maior realização, porque eu saí da maior decepção, da maior dificuldade, que foram ficar 4 meses sem vender nada, 4 meses, eu falo que com os clientes fugindo de mim, e me tornar uma coordenadora que, graças a Deus, é o que deu certo hoje. Eu acredito que não tem um momento, sabe? Todas as vendas, todos os clientes, é tudo muito único, né? Principalmente a gente quando foca em o que eu faço hoje aqui, que eu faço a gestão de imóveis de terceiro, é mais complicado. Eu já fiz muito plantão na minha vida, você fica ali no plantão, momentos muito bons do mercado, que era só esperar o cliente chegar, tirar pedido, que a gente falava. Então você só preenche ali uma ficha, faz a negociação meio dentro do que a tabela está te propondo a fazer, né? Mas quem faz tudo é a incorporadora, é a construtora, então se torna um pouco mais fácil, principalmente quando você está num momento bom como a gente teve. Eu já tive, vendia todo dia, você vendia, toda semana a gente vendia, era muito tranquilo, né? Já quando você fala em imóvel de terceiro, muda totalmente, porque o cliente é muito diferente, são várias visitas, são várias formas de negociar, porque envolve vários proprietários, né? Então é diferente você negociar um produto que seja meio engessado, ou seja, é aquilo ali, é o que é o produto, é o que é o valor, e você ajusta um fluxo de pagamento, você ajusta uma forma de melhor atender o seu cliente, mas o patrão, o vendedor é único, né? Quando a gente fala de imóvel de terceiro, são várias situações totalmente diferentes, atípicas. Cada proprietário te recebe de um jeito, aceita de uma forma, então é desafiador, sempre é, entendeu? Trabalhava numa multinacional, uma empresa italiana. Eu tinha um salário em torno aí de R$3.500, mais ou menos, e uns prêmios, vamos falar assim. Às vezes entrava como comissão, às vezes entrava como prêmio. Depois daí eu fui fazer parte comercial de uma empresa em Jaboticabal, e lá eu já trabalhava como comissão, quase que nesse meio já da corretagem em si. Trabalhava numa empresa terceirizada, tá? Dava na faixa de R$1,5 por mês. Se eu tivesse saído de lá para entrar numa outra empresa do mesmo ramo, ia ficar na mesma coisa, entendeu? Então eu queria algo diferente, foi onde que eu parti para fazer o curso de corretor, né? E não me arrependo. Eu nunca ganhei um salário nessa possibilidade. Hoje você não tem nada e amanhã você pode acertar o pé e estar com uma comissão de 50 mil na mão. Pelo fato de não precisar trabalhar junto com família, né? De ter mais a liberdade. Agora eu sou mãe e eu tenho um tempo controlado, né? Então eu vi na corretagem essa possibilidade de ter a liberdade financeira, de ter minha liberdade de horários também, né? E o ganho também, não posso negar que é muito bom. Então, para quem se dedica de verdade, plantou, colheu. É isso. Cara, eu fiz muita coisa. Eu tive locadora de van, chegamos até 8 van aqui em Ribeirão, a gente foi o precursor desse trabalho. Depois em paralelo, eu tive uma empresa lá em Sertãozinho junto com a minha esposa, minha sogra e cunhado. Eu tinha uma lojinha aqui no Boulevard, eu tinha um estacionamento ali no Campos Elíseos, então tava pondo os ovinhos um pouquinho em cada cesta, né? Mas sempre tendo, né, lá no fundinho da gaveta essa vontade de realmente ser corretor. E acabou que, né, a gente ouvia falar, né, dos pais, né, se você não estuda, você não se forma, não tem uma profissão, você vira corretor. Graças a Deus, viu, gente? Antes eu trabalhava como mestre de obras na construção civil. O meu salário era R$ 2.500, isso lá em 2013. Na realidade, essa renda que eu tinha era aquilo que, como que se diz, era o que me mantia.
Para mim, eu estava levando a vida dentro disso e estava bom. Para mim estava bom. Por que estava bom? É porque antes eu trabalhava como pedreiro e a maioria das vezes eu não ganhava, muitas das vezes ficava sem serviço, tal. Então eu vinha de uma vida assim bastante apertada. Quando eu fiz o curso de mestre de obra, que eu tive o meu primeiro emprego, que foi exatamente nessa construtora, para mim aquele valor ali era um valor que estava razoável. Dava para pagar as contas, não sobrava nada, mas estava levando a vida, né? Então, olhando para esse lado, eu não tinha como pensar assim, bom, eu vou passar para a corretagem porque eu vou ter a possibilidade de ganhar mais. Eu não pensei nessa possibilidade porque eu não conhecia o mercado imobiliário. Tanto é que a primeira vez que eu entrei dentro dessa empresa e que eu vi a possibilidade de ganhos nessa empresa, eu assustei. Eu falei assim, puxa vida, mas é isso tudo? Porque eu estava acostumado a ganhar pouco e só para poder manter as contas mesmo. Na verdade foi um conjunto, porque dentro do Minha Casa Minha Vida você não tem como fazer grandes vendas, então você faz um conjunto delas. E teve um determinado mês que eu fiz 7 vendas, e aí ali eu tirei 14 mil reais. Então foi uma grande venda e uma grande comissão. Eu não falo de uma grande venda em si, eu falo de um mês. Foi o mês de julho. Eu venho plantando há algum tempo já, mas no mês de julho eu colhi bastante, graças a Deus e ao meu trabalho e por acreditar também em tudo que eu fiz. Agora, recentemente, aqui pela Classic, a gente fez uma venda de um imóvel de um valor agregado bastante representativo. Foi uma venda também com muita emoção, né? Porque aqui a gente brinca, esse dia até falei com o Zé Eduardo. Com emoção, essa emoção não tem, é tudo com emoção hoje em dia, seja de 100 mil ou de 2 milhões, entendeu? A grande venda que eu fiz foram dos 5 lotes, né? Que a gente, na verdade, foram 2 no começo, depois a gente engatou mais os 5 lotes, né? Eu fiquei meio, nossa, como assim? Foi muito grande. E eu ainda acho que fui a campeã de vendas do mês de abril, acredito eu. Eu tava um mês na empresa, já ganhei a homenagem. Eu fiquei super feliz porque é uma coisa que me marcou demais. Olha, uma grande venda e uma comissão muito boa foi que dentro de um espaço muito próximo eu vendi 3 terrenos de alto padrão em condomínio fechado e eu vendi logo a seguir um apartamento de 800 mil. Essa foi uma das grandes vendas que eu fiz e isso me deu um respiro muito grande. Consegui comprar carro, eu consegui ajeitar minha casa, tal. Então foi uma coisa assim muito boa que modificou bastante a minha visão com relação ao mercado imobiliário. Eu estava com algumas contas da casa atrasada, do IPTU atrasado, tal. E com essas vendas aí eu consegui controlar tudo e hoje eu estou assim, como que se diz, posso dormir e respirar. A grande venda, sem dúvida, para mim foi num dos plantões também que eu tive, né? Recepcionei o cliente. O cliente chegou até meio, sabe, sem muita... Para mim era um lote também que ia ser vendido e tal. Passei e fiz a exploração para ele do empreendimento, do local, fomos no local, vimos e tal. Ele abriu que ele queria fazer algo diferente, ele queria fazer tipo de umas kitnet. Quando ele falou kitnet, eu falei, então já vai ser mais de um. Também teve uma surpresa, né, quando ele falou que queria o valor à vista dos lotes, né? E aí, nessa negociação, a gerente passou lá o valor que podia ser feito, tal, e resumindo, ele acabou ficando com 3 lotes, pagou à vista. Pagou à vista, a comissão veio à vista. Eu nunca tinha pegado um dinheiro daquele jeito, né? Para mim, eu imaginava que ia receber, né, parcelado, mas todo cliente, quando chega, cara, tem que dar muita atenção, porque dali pode surgir uma venda enorme, entendeu? E outra, às vezes nem para ele, às vezes alguém que ele conhece, que eu tive casos também desse jeito. O cara foi lá para ver um lote para ele, o patrão dele depois foi lá com ele e comprou 2, entendeu? Então, assim, é umas coisas que você tem que dar atenção pro pessoal, realmente. Cara, eu tenho aqui como uma segunda casa. É muito bom fazer parte desse time, né?
E a gente aprende, acho que isso é para a vida, a gente aprende todo dia. Aqui é um lugar que eu acordo e eu tenho prazer em vir, sabe? Eu sinto muito feliz em trabalhar aqui com o pessoal. Falo que eu não penso em sair, porque eu não sei se eu me sentiria acolhida, tão acolhida em outro lugar. Então, Deus coloca anjos na nossa vida, né? E um anjo foi aquela pessoa que me indicou para vocês aqui da Classic, né? Então, estou no lugar certo, foi no lugar certo, na hora certa, tudo certo. E vai dar mais certo ainda, se Deus quiser. A Classic para mim é como se fosse uma família. Trabalhar na Classic é trabalhar com a família. É assim que eu resumo aqui. Todos que entram aqui entram por uma grande família. Cara, é muito bom, é muito surpreendente. Estamos atravessando tempos um pouco mais difíceis aí, mercado em geral, economia em geral. E como a gente já teve altos e baixos, tempos muito bons, muita venda, muito produto, muita oferta. E eu acho que quem é corretor, não está corretor, entendeu? Quando a pessoa entende isso e que o ganho, a remuneração da corretagem ela é muito boa, mas a pessoa tem que entender que sempre algo a mais para você fazer, porque tem muita gente que desiste no primeiro, no segundo não, né? E a gente sabe que quanto mais não a gente tem, mais perto do sim a gente tá. Cara, é matar um leão por dia. É muito satisfatório. Me sinto apaixonado pela profissão e eu brinco muito com os meus amigos que eu não quero fazer outra coisa na minha vida mais. Quero morrer corretor. É isso. Ser corretor é responsabilidade. É responsabilidade do começo ao fim da venda e até depois também. Porque a pessoa, ela gosta do respeito, né? Gosta e é um direito dela, né? Porque você está tratando com o sonho de uma pessoa, né? Então é uma coisa muito séria, dele e da família dela. Então eu acho que ser corretor não é simplesmente vender. Eu acho que é dedicar. Antes, durante e depois. Para mim, ser corretor de imóveis, eu vou classificar em poucas palavras: mudança de vida. eu acho muito importante a nossa profissão pelo fato de você pegar o sonho do cliente, trazer para si e tentar fazer com que dê certo, né? Porque o cliente não vem pra gente redondinho na maioria das vezes. Não, eu vou comprar, eu quero isso, esses clientes são raros. Mas geralmente ele vem com algum problema, com algum percalço, ou não tem o valor da entrada, ou ele não consegue financiar. E a gente compra a ideia dele e compra o sonho dele e faz de tudo para que dê certo. Então, eu acho que é um vendedor de sonhos. A corretagem, para mim, não tem outra definição. Ser corretora para mim é realizar sonhos. Dentro da profissão é isso que você faz. Você realiza sonhos de pessoas que acham que não são capazes. E você vai lá e mostra que elas são capazes. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Denis, sou coordenador de vendas da Chemin. Recebi hoje um convite para vir aqui falar um pouquinho sobre o dia do corretor. Ser corretor é isso, acordar todos os dias com um sorriso no rosto, sair para trabalhar, fazer parcerias, conexões, conhecer pessoas, atender os parceiros e atender os clientes. Zé, Estela, obrigado por esse convite. Parabéns a todos os seus corretores, parabéns a todos os corretores do mercado.